explicamos, a direção, alguns pontos, ela foi irredutível, concordou, o direito deles também. O direito que nós reivindicar, eles de não acatar. Isso assim é democracia. E eles sugeriram o seguinte, então tentem propor o seguinte: o aumento da média para quem ingressar a partir de agora na universidade. Quem já está já entrou na universidade, continua como está, quem ingressar a partir de agora. Foi uma sugestão. Não afirmaram que isso seria aprovado. Eles falam assim, do jeito que está, vai ser difícil a aprovação. Se vocês sugerirem isso, talvez haja uma maleabilidade e flexibilidade por parte dos professores. Jamais houve. Era o Marcelo e o Roberto. Só. Jamais houve qualquer tipo de... Eles jamais asseguraram pra gente que seria aprovado. Bom, saiu da reunião esse impasse. Eles não acataram nossa sugestão, nosso requerimento por inteiro, nós não acatamos os deles. Fomos para a reunião. Acontece que a gente começa falando, sugere isso, o professor Maria Garcia sugere a mesma coisa, que por fim foi a proposta que perdeu por um voto. Eu imagino que o ato de chegar lá, gritando, com o nariz de palhaço, o dedo em riste, chamando o diretor de Marcelão, isso houve, sem dúvida alguma, um prejuízo muito grande para a votação. Mas isso, eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Sabe? Se tivesse havido um debate, sem gritaria, sem tumulto, foi isso que eu senti da direção, porque nós tivemos um diálogo com a direção extremamente cordial, republicano. Sem ninguém passar a mão na cabeça de ninguém. Não foi republicano, porque isso é fato da nossa reunião, antes da reunião do doutor. Isso não foi porque não teve ata, não foi uma reunião particular. Isso não foi você particular, representa. nós somos representantes. Não, enquanto representante você precisa produzir ato. Não existe reunião secreta. Não houve. Tanto não é secreta que o documento entregue ao diretor está sendo entregue a vocês. Mas não tem uma já que vocês fizeram uma reunião informal, qual foi a conclusão de vocês com o Dr. Marcelo? Qual foi a conclusão da reunião? Não, chegou-se ao impasse. Chegou-se ao impasse. Eles não concordaram com a nossa proposta, não concordamos. Fomos para a reunião do conselho, no impasse. Agora, o final foi impasse, mais nada. Agora, não chegamos a nenhuma coisa. Tem um ponto aí que foi a própria confusão de atribuições, porque o centro acadêmico ele não se confunde com o conselho da faculdade. O conselho da faculdade é eleito junto aos estudantes e vocês não eram representantes de centro. Os representantes de centro eram aqueles que abriu e eles também têm um voto. Esse voto foi construído, inclusive, com debate. Então, isso já foi um debate porque a direção não deve ter lido o regimento, não deve ter entendido, fez uma confusão tremenda com os nomes daqueles que foram eleitos em 2009 para 2010 na gestão, com aqueles que foram eleitos para o conselho da faculdade que estavam no gozo plano do seu mandato. Isso aí já é um ponto que qualificar como baderna é um pouco complicado. Porque você já teve uma confusão tremenda pela parte de vocês e por parte da direção. Quanto a dizer, eu não tenho dúvidas. Bom, a gente pode afirmar várias coisas. Mas é justamente para isso a importância de ter uma documentação de uma reunião que é feita, senão fica esse dito pelo não dito. Não tem como você tirar uma posição disso com a assinatura do Roberto Dias e do Marcelo Figueiredo que estavam lá, mesmo que seja um impasse, mas algo para relatar o que aconteceu naquilo. E com a assinatura deles e de vocês, claro. Mas qual é o efeito disso? Desculpa. Seriedade no processo, Porque isso aqui o que acontece é, não tem absolutamente nada eu posso escrever um papel próprio e falar, chegamos ao impasse. Se tiver a assinatura dele. E a partir daí... O Dr. Marcelo também pode, daí porque a partir daí, porque em tese, você pode falar em baderna, falar em baderna, na manifestação que foi feita que todo mundo aqui, pelo menos boa parte de quem está presente aqui estava. Agora... gente, a gente discutiu, o seu modo de reivindicar é totalmente diferente do meu, acho que isso não vem ao mas aqui eu não vai me convencer que o seu é melhor que o meu, nem eu quero te convencer. Não, mas eu não quero dizer isso. Cada um tem seu modo de reivindicar aqui. Existia diferente, na verdade. Existe a coisa você diferente cada um aqui dentro.
Agora, o que está sendo colocado é, baderna, você pode dizer assim, teve uma manifestação aqui da frente, que vocês integravam inclusive, dentro daquele cenário de entrega do ato das 1.600 assinaturas que foram ignoradas pela direção. Você estava presente, pessoas de construção coletiva estavam e pessoas de disparada estavam, correto? Sim. E a partir disso, você pode falar em baderna na reunião. Houve sim um debate acalorado, foi inclusive filmado, por essa confusão de espaços, onde o centro acadêmico, mesmo não tendo sido eleito... Que terminou imediatamente quando o Ivan leu o regimento. Quando foi resolvido... As atitudes eram passíveis de sanção administrativa e expulsão da faculdade. Não, não eram. Não eram. Olha, tanto não eram. Essas atitudes de vocês também. Olha, Foi a reunião, vocês podem muito bem ter entendido que a reunião antes do conselho de faculdade, a portas fechadas, foi prejudicial sim durante o processo de votação. Atrasou em 15 minutos. Atrasou o processo, deixou as pessoas pensando o que estava acontecendo lá dentro. Não manteve o diálogo aberto? Não manteve, aquela reunião era fechada, Fechada literalmente, a porta estava fechada. Estava trancada a porta, estava fechada. Então isso assim, vamos beirar por aí, né? Porque não faz sentido você colocar aqui uma posição política de algumas pessoas, de maior parte das pessoas, inclusive lá, dos alunos que estavam lá, foi prejudicial, enquanto que a gestão do centro acadêmico teve uma atitude que foi vista por muitas pessoas como prejudicial sim para o resultado do conselho de faculdade. Eu posso falar uma coisa? Por questão de ordem, o Lucas está tentando falar faz um tempo. Eu acho que uma questão de ordem também, eu acho que como essa questão está gerando um pouco mais de debate, eu acho que seria interessante talvez fazer uma inscrição, até para que saia no vídeo, saia a voz de todo mundo plenamente, não haja confusão na hora da fala, não haja interferência. Eu acho que não, na verdade, tanto não era baderna, que a confusão acabou quando o Ivan leu o regimento interno, que o Marcelo Figueiredo não conhecia, eu não tinha lido. O Marcelo Figueiredo falou, bom, realmente está certo o que vocês estão falando, e acabou aí. Eu só acho o seguinte, a reunião já aconteceu, a decisão já foi tomada, a média no que vem vai ser 7, ponto final. A gente ficar discutindo se foi a baderna, se foi o nariz de palhaço, se foi o fato de chamarem o Marcelo de Marcelão, e tornando essa audiência que está acontecendo agora mais acolorada por uma coisa que já aconteceu. A merda está lá atrás, gente. Já aconteceu. A ata não tem como ser feita a ata. A reunião do centro acadêmico a portas fechadas já aconteceu também. Não se sabe o que levou ao conselho tomar essa decisão. Se foi o fato de chamarem o Marcelo de Marcelão, ou se foi a reunião. Ou se nenhum dos dois, né? Ou se os dois. ou se nenhum dos dois. Exato. A gente não tem como pesar isso. Então, se a gente não tem como pesar isso, não tem por que ser discutido. Esse fato não tem por que ser discutido. Tem um motivo de ser discutido os fatos daqui pra frente. As reuniões terão atas? Sim, terão atas. As reuniões vão ser de qual forma? Isso acho que pode ser discutido. Agora, o que aconteceu lá atrás... Otávio... eu ia falar mais ou menos isso que você falou. Eu acho que concepções diferentes de fazer política, isso existe. Agora, você chamar aquela reunião de republicana, você já começa a dar atribuições que diferem da ciência política. Republicano, você está representando um centro acadêmico que é composto por um corpo de estudantes. Não existe reunião